Olá a todos, bem-vindos a mais um Energy Bite e esta semana tenho uma convidada muito especial, uma atleta que faz parte da minha história também, porque para além de ser uma das mais internacionais, medalhada, multi-Jogos Olímpicos, 5 Jogos Olímpicos, salvo erro, Susana Feitor. Olá. Grande marchadora, aliás, a primeira grande marchadora portuguesa. Podemos dizer assim? Podemos dizer que sim, eu acho que sim, acho que... Pelo menos na parte feminina, é verdade. Sim, com certeza, verdade, sem dúvida alguma, ainda temos essa distinção nos dias de hoje. Não, mas é engraçado porque tenho, felizmente, ao longo das pessoas que fui conhecendo ao longo da minha carreira desportiva, tenho tido aqui muitas das primeiras. Pioneiras. As pioneiras, muito ou bem, seja, muito bem. E eu acho que isso é muito importante ressalvar e é muito importante mostrar às pessoas, às novas gerações, de que se hoje estão onde estão, houve alguém que teve que desbravar caminho. Alguém abriu a porta, não é? E alguém abriu a porta, sem dúvida Exato. alguma. Susana, muito obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Não, eu é que agradeço. Eu é que agradeço o convite. Para além muita honra estar aqui. Muito bem, muito obrigado. Para além do trajeto fantástico desportivo que tiveste, hoje em dia ocupas outras funções dentro do desporto que eu pessoalmente tenho um orgulho enorme. Começar a ver um dos nossos a estar nos seus devidos lugares, mas já lá vamos. Queria começar por tentar perceber de onde é que surge a marcha. Então, pronto, em primeiro lugar quero agradecer-te o carinho e desejar-te as melhores felicidades, porque tal e qual como tu começas a dizer que é muito bom ver os nossos nos lugares, a ocupar lugares de decisão, também é muito bom ver os nossos a brilhar, e tu tens feito aqui um trabalho interessante e por isso só te posso desejar as melhores felicidades, e que aquilo que nós pudermos ajudar, já sabes. Muito obrigado. Eu começo na marcha porque sempre gostei de desporto, e eu venho de uma aldeia no pé da Serra dos Candeeiros, que fica a 15 km de Rio Maior, que se chama Alcobertas, e nessa localidade não havia desporto. O que mais podiam era jogar a bola lá no pelado, mas pouco mais, e eu sempre me lembro de gostar de desporto. Naquela altura, e estamos a falar nos anos 80, após uma fase de uma crise tremenda na indústria local, que era a agropecuária, o presidente da Câmara foi um visionário. Então decidiu que todas as crianças do concelho deviam ter a oportunidade de praticar exercício físico. Estamos a falar nos anos 80, quando não se fala... Hoje em dia, nós todos falamos que Portugal precisa de aumentar a prática desportiva. Vê bem, naquela altura ele pensar nisso. E então contratou para a Câmara um monitor desportivo, o Jorge Miguel, que acabou depois mais tarde por ser meu treinador, para levar a atividade física, nomeadamente o atletismo, às crianças do concelho. E foi aí, eu inscrevi-me de imediato e começo por praticar atletismo na ótica de corridas de estrada e populares. Naquela altura já havia também a intenção de que as crianças praticassem no clube um bocadinho de cada disciplina. E agora vais-te rir, mas eu fui lançadora de peso, fui lançadora de dardo, cheguei a ser recordista distrital no lançamento do dardo como infantil. Uau, né? E também experimentei a marcha, e foi aí que foi onde eu me destaquei, porque sou muito competitiva e estava a conseguir ter melhores resultados na marcha do que, apesar de ter sido recordista distrital do dardo, do que na corrida. E pronto, e começo a marchar simplesmente assim, porque já tinha visto a televisão, sabia que era uma coisa que se abanava bem aqui a bacia e tal. E... Já vou fazer o comentário. E então, a partir daí foi praticar um bocadinho de tudo, até que a nível distrital pedem uma marchadora para ir a um campeonato de interassociações, que era o que havia na altura, e eu não conseguia na corrida, e então o Jorge Miguel decidiu, olha, tenho aqui uma marchadora que é capaz de resolver o assunto, e fui de tal modo que na primeira prova que fiz, que foi no estádio de Alvalade, na altura ainda tínhamos pista no estádio de Alvalade, eu fiz logo os mínimos para o campeonato nacional, coisa que eu não conseguia fazer nas outras disciplinas. E pronto, e a partir daí é o que já sabes da história, e começo a praticar marcha com regularidade.
Eu não fazia ideia o que é que eu estava à espera e o que é que ia acontecer. Tecnicamente era muito rudimentar, tive que aprender muito. Pronto, enfim, e a evolução depois foi exponencial. Eu aos 15 anos sou campeã do mundo de júniores. Ainda quase nem sabia bem... era a marcha. Exatamente. Começaste com que idade, então? Então eu comecei com 13 e 2 anos... Pois, Aliás, aos 14 já estava na Seleção Nacional de Júniores, com Carla Sacramento, com Pedro Rodrigues, com Mário Aníbal, esse pessoal todo, Paulo Guerra, gente já da grande. Já da grande, exato. E eu era pequenina, eu tinha apenas 14 anos. Aos 15 vou ao Campeonato do Mundo e saio de lá campeã do mundo. E sou olímpica aos 17, em Barcelona. Portanto, foi tudo assim. Antes de seguirmos então por esta linha, gostava de voltar um bocadinho atrás. Sentes que houve aqui algumas dificuldades na aceitação, na adaptação ao desporto, a nível familiar, a nível mesmo de proximidade, porque acaba por ser uma das coisas que muitas vezes é referida, é o facto de ser longe ou de não ter como ir. Também. E o facto de ser, às vezes, ser mulher, às vezes os pais são mais reticentes em relação a darem esse espaço. Achas ou quais foram os maiores desafios que tiveste que enfrentar para dares continuidade à tua vida como atleta? Enquadrando bem à altura, as circunstâncias eram muito diferentes, mas se calhar os desafios não eram muito diferentes, ok? E então, na altura, referindo, eu venho de uma aldeia em que os transportes era basicamente para a escola e era 3 vezes por dia, de manhã, hora de almoço e ao final do dia. E portanto, isso era um desafio para ir treinar, na altura, principalmente quando não tinha escola. Mas os meus maiores desafios, enquadrando que venho de uma família que era ligada à agricultura e à agropecuária, mas o meu pai era mecânico e foi imigrante, aliás, ainda é em Angola. O meu início no desporto é quando ele está em Angola. Então há uma altura que ele vem cá de férias, está tudo tranquilo, e quando ele regressa já eu estou numa prática regular de ir treinar ao final do dia, ao fim de semana ir fazer provas, e para ele foi um bocadinho fora da caixa, não era nada habitual, e principalmente uma menina, em que culturalmente o seguimento era o típico de escola, eventualmente universidade, mas namorar, casar, etc. Exato. Ok. E eu não estava a fazer esse percurso e portanto ali sempre fui um bocadinho irreverente também, de fazer coisas diferentes, e não sei, o choque teve impacto, mas no dia a dia eu senti era ali na região, tipo ao fim de semana quando eu ia treinar para o Pinhal ou quando ia fazer as minhas corridas, as pessoas mais velhas não viam aquilo de modo natural. Eu tenho uma imagem de uma situação em que eu ia a correr e vinha um velhote com uma enxada às costas e aparecia assim de repente a correr e ele assustou-se. Só, rapariga, tu devias era estar em casa com a tua mãe, já nem sei se era a lavar a louça, se era a arrumar a roupa, mas era uma coisa fora da caixa, portanto, nesse início. Mas efetivamente aquilo que estavas a dizer da distância e do facto, estamos a falar de 15 km, é uma ninharia, mas naquela altura não era. Muito longe, exatamente. E então fez a diferença para eu seguir a marcha. E vou-te contar só este episódio porque aquilo que eu há bocado contei de ir aos campeonatos e fazer mínimos, um dos campeonatos para os quais eu fiz mínimos antes de ir à Seleção Nacional foi para um campeonato nacional de júniores. E esse campeonato nacional de júniores seria na Maia, e já seria fora do período escolar, portanto eu não tinha transportes para ir de Alcobertas para Rio Maior para ir treinar. E o meu treinador coloca-me a questão: então e agora, como é que nós fazemos? Não temos transporte para te ir buscar, mas tu precisas de treinar. E eu perguntei-lhe: então e onde é que vai ser o campeonato? E ele disse que era na Maia. Na Maia? Sim, no Porto. Eu nunca tinha ido ao Porto. Aquilo para mim era uma emoção. Ir ao Porto, não, eu tenho que arranjar maneira de ir. E então lá magiquei como é que havia de fazer. Das Alcobertas, da Serra dos Candeeiros para Rio Maior, ainda hoje existe, não tanto, mas ainda hoje existe, a linha de caminhões que levam as pedras das pedreiras para serem transformadas em Rio Maior. Então eu pensei, se eu apanhar a boleia com os camionistas, aqui dá.
Porquê? Porque o clube tinha forma de me trazer de volta na carrinha no final do treino. Não tinha era como me levar. A ir buscar a casa. Bem, aquilo com a minha mãe e tal, e não sei o quê, bem, não era pacífico. Bem, é assim, nos dias de hoje isso era completamente impossível. Mas ali a questão é que nós estamos a falar de uma região que toda a gente se conhece. Portanto, se para mim eu não conhecia o motorista do caminhão, toda a gente sabia quem eu era, ainda por cima, feitor, é uma família ali relativamente grande, sabiam que eu era filha do feitor, por aí. Mas foi a forma como eu arranjei, então também tenho esta memória de estar à boleia lá em Alcobertas, apanhar a boleia do camionista, o senhor levar-me e depois no caminho perguntar-me: então, mas rapariga, tu vais para onde? E eu: vou para Rio Maior, vou treinar. Treinar? Vais treinar o quê? Vou treinar marcha. Olha, marcha, o que é marcha? Por aí. E então, estás a treinar para quê? E eu: porque eu vou ao Campeonato Nacional de Júniores, que vai ser no Porto, e mais não sei o quê. Então aquilo era logo um motivo de: sim senhora, muito bem e tal. Pronto, e foi assim que eu consegui desenrascar. Para quê? Para ir a esse campeonato. Depois de lá, tudo mudou na minha vida nesse campeonato, em que inicialmente o Jorge Miguel pede-me: vai lá, se não ficas em último e tal. Epá, eu era mais nova, 5 km, muitas voltas à pista, e eu já via aquele tipo de maratona, e ele disse: vê lá se não ficas em último. E eu: tá bem, eu pelo menos em último não podia ficar, então começa em penúltimo. Mas aquilo de repente é uma grande chatice, ando penúltimo, e assim sucessivamente até que fui parar ao pódio. E foi aí que tudo se abriu para mim em relação fazer ou não fazer marcha. Não era muito fã, porque treinava sozinha, enquanto os meus colegas estavam a correr eu ia marchar, era uma coisa esquisita, as pessoas olhavam para mim e não achavam muita piada, mas o que é certo é que aquilo fez-me sentido. Fiz um negócio com o Jorge Miguel, que foi na época de inverno, vamos todos para os corta-mates e não sei o quê, porque a parte social no atletismo, tem que sabes ser, como é que é. Sim. E no período da época de pista, então cada um vai fazer a sua. Uns vão para barreiras, outros vão para os saltos, velocidade, e tu vais para a marcha. E acaba por ser um bocadinho também para a época, né? Faz sentido, tal e qual. Pronto, e foi assim. Portanto, estamos a falar de 88, 89 vou à seleção e 90 sou campeão do mundo. Portanto, foi tudo assim. Incrível. Mas essa evolução, sentiste que a partir do momento que... e antes de referir isto, gostava de fazer aqui esta parte, é engraçado que eu quando comecei a fazer lançamentos também não era... Estás a ver? É. E há muita gente que refere isso, sabes? Não sabemos. Acabamos por ter mais jeito para aquela coisa, mas às vezes nem é aquilo que me chama mais a atenção. Eu gostava de ter sido saltador em altura ou barreirista. Estás a ver? E fiz salto em altura e fiz barreiras, fisicamente até dava para fazer, mas depois houve ali uma altura em que o corpo começou a mudar. Totalmente. E veio ao de cima aquilo em que eu realmente tinha qualidade. Que acabou por ser isso também é uma virtude, que é os nossos treinadores ou as pessoas que estão à nossa volta nos permitirem experimentar. Exato. E é isso, por isso é que eu fico muito contente quando vejo os miúdos a fazer várias coisas, porque de repente encontram algo que combina o gosto com a prática e olha... E aumenta a atleticidade também do atleta, quer dizer, tens que ter e tens que conseguir ter algum sucesso, não é? Eu, como era muito competitiva, se eu tivesse a fazer algo que não me desse essa competitividade, se calhar não tinhas tanta motivação. As pessoas de fora até acham: a marcha, aquilo é um bocado secante. Não é. É como jogar golfe ou como jogar xadrez. Então é hiper técnico, tens de estar numa concentração constante. Se fizeres um movimento de forma errada, és penalizada e podes ser expulsa da prova. Por isso mesmo. Da prova. Exato, mas é isso mesmo. Portanto, tem ali a sua componente competitiva muito exigente. Portanto, lá deu. Mas tive que aprender a ser paciente, coisa que eu não era, estás a ver? Mas com certeza, tal igual como tu, também tiveste que desenvolver sim. capacidades competências que só vêm quando começas a focar na coisa e começas a perceber que realmente tem jeito para aquilo e a coisa tem que se dar, porque senão estamos ali só a perder tempo. Como é que tu viste esse teu crescimento repentino de em 2 anos passares de fazeres a coisa ali meio desengonçada para ser campeão do mundo? Marco, escuta, vou dizer outra vez, eu venho de um ambiente conservador, fechado, não é? Não havia internet, televisão eram 2 canais, não tínhamos telemóveis ainda nessa altura. Sim. Portanto, eu de repente, ao ser campeão do mundo e ao ter esses resultados, era uma novidade.
E então as pessoas ficaram curiosas em saber quem é que eu era. Quando eu regresso do Campeonato do Mundo Júniores da Bulgária, em 90, eu tinha 7 autocarros vindos de Remoer à minha espera no aeroporto. Uau! Não é uma coisa normal. Uau. Porquê? Porque de repente o Presidente de Câmara viu que as suas pequenas ideias que efeito. tinham impacto brutal e queria motivar muitas pessoas, porque havia gente a viver tempos difíceis. Volto a dizer, os porcos não vendiam, a Nobre, que toda a gente conhece e foi meu patrocinador durante muitos anos, estava a passar um momento difícil. E tudo isso, e para ele conseguir ver algo diferente com impacto foi uma lefada de ar fresco. Nós hoje temos o Complexo Esportivo em Rio Maior e é centro de alto rendimento. Começou nessa altura, porque foi uma forma alternativa de ver o futuro. E, inclusive, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior vem para Rio Maior porque ele tinha no seu imaginário que Rio Maior tinha que ter ensino superior. Uma cidade de desporto. Não, inicialmente não era bem isso, ele nem sabia, ele foi aproveitando a oportunidade e os momentos, e para responder à tua pergunta foi isso que eu fiz. Ou seja, eu não sabia o que ia, as coisas foram acontecendo e eu agarrei a oportunidade. Passei a dedicar-me muito mais, não é? E a treinar, se treinava 3 ou 4 vezes por semana, era todos os dias. Passei a dedicar-me de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, também queria melhorar. Ou seja, as componentes e aquilo que estávamos há bocadinho a dizer, as competências que eu não tinha tão desenvolvidas, queria desenvolver. Depois, a parte social na escola e no dia-a-dia, essa parte é que foi mais difícil. Eu tentei adaptar-me, isto é, não sei porquê, mas nasci com alguma facilidade de comunicar e quando me punha um microfone à frente eu tentava ser natural e não imaginar que tinha as câmaras ou que tinha não sei quantas pessoas a ver-me do outro lado. Estou 1 para 1 e estou a falar contigo e era assim que eu tentava ser. Mas sabes que isso foi o meu pecado. Mas depois foi, eu sei, e por isso é que nós temos que ter alguém à nossa volta. Exatamente, para nos ajudar, exatamente, porque eu também cometi muitos erros neste percurso todo e foi à custa desses erros que fui aprendendo. Naturalmente. Pronto. Naturalmente. E os atletas são exímios a fazer isso, que é a capacidade de nos adaptarmos. Se tivermos quem nos ajude, nós mais velhos, eu estou sempre atenta aos mais novos para lhes dar aquelas, não façam como eu fiz, faz de outra maneira, não é? Para passar essa mensagem. E sabes que isso devia de ser uma das nossas principais motivações após as nossas carreiras, que é dar esse apoio também para que as coisas não comecem sempre do zero. Claro. Eu sinto que infelizmente na nossa modalidade estamos sempre a começar nas outras do zero. Também, é nas outras também. Eu falo de conhecimento próprio e já tive aqui outras pessoas de outras modalidades em que referem exatamente a mesma coisa, apesar das coisas estarem a melhorar gradualmente, mas é sempre começar do zero e o que me custa mais é que tu às vezes encontras indivíduos com um potencial enorme que só precisam de orientação. Tal e qual, do gatilho, não é? De um empurrãozinho e enquadramento. E é tão difícil às vezes conseguires lá chegar. Eu reconheço em nós, quando digo nós, os mais velhos, não é? Que já passaram pelo processo todo, responsabilidade não lhe chamaria, porque a mim é gratificante. Eu gosto de ser útil para perceber que o impacto e a energia que nós colocamos nas coisas tem um output positivo. Pronto. E a verdade é que cada vez que nós procuramos os mais velhos por um conselho, estamos à espera que nos deem a resposta mágica ou tal. Também não é assim que acontece, não é? Eu acho que nós podemos indicar o caminho, mas eles têm sempre que o percorrer. Claro. Ou seja, nós passamos pelo mesmo tipo de situações difíceis, muitas vezes, e só conseguimos superar se percorrermos o caminho. Mas temos que, às vezes, saber, se soubermos que aquele é o caminho, torna mais fácil. E muitas vezes não tivemos essa orientação e fomos errando e fomos escolhendo caminhos diferentes e dificultando aqui um bocadinho as nossas vidas. E eu acho que, e eu digo, tu dizes que é gratificante, que não é uma responsabilidade. Concordo contigo, mas eu acho que
nós como atletas... Quando eu digo responsabilidade, não digo obrigação, sim, obrigatoriedade, no sentido sim, não de... é uma obrigatoriedade. Tenho que pagar de volta. Não, eu faço por gosto. Mas é muito isso, e eu já tive a oportunidade de fazer alguma mentoria a alguns atletas, a alguns lançadores. É difícil, é muito difícil, é muito gratificante, mas também sinto, porque adoro a minha modalidade, adoro aquilo que fiz e dediquei a minha vida toda a isso, por isso quero ver continuidade, quero ver evolução. Eu quero olhar para a minha história e dizer, ok, eu percorri este caminho, mas daqui para a frente houve quem chegasse ainda mais longe. Ou seja, eu não olho com mágoa, e já me fizeram esta pergunta, por exemplo, de atletas que bateram os meus recordes e que foram campeonatos. Sim, a minha também faz. Então e agora não estás com nostalgia? Mas ainda bem, porque aquilo que eu não consegui alcançar, as medalhas que eu não ganhei, os campeonatos que eu não fui, eu revejo-me ali, eu faço parte daquela história também. Mesmo, ou seja, isso mesmo. Eu fui até um patamar e dali para a frente deram continuidade, e isso tem que ser uma satisfação para nós. Claro. E nós temos que estar lá também para dar esse apoio e para mostrar à pessoa ou ao próximo atleta que faz parte de uma coisa maior e que vem, não nos podemos nunca esquecer de onde é que vem a nossa modalidade, daqueles primeiros. Não me esqueço nunca do Galvão, não me esqueço do Fernando Alves, ou seja, foram atletas que no seu tempo fizeram grandes resultados, apesar das limitações, apesar da falta de tudo e mais alguma coisa, e andaram ali a tentar ombrear com os outros de todo o mundo, já muito mais avançados, e olhar para mim e ter já lá estado no meio dos melhores do mundo e ali a brigar com eles, temos que honrar a memória daqueles que vêm para trás. Concordo plenamente. Concordo plenamente. É muito importante que haja essa continuidade. Com isto queria-te perguntar, se não achas que o teu sucesso acabou por ter ali um impacto muito grande na criação do Centro de Alto Rendimento em Rio Maior, e já que foste a primeira vitória desse senhor presidente, se não achas que também fazes parte dessa história, né? Quer dizer, sim, eu competi uma vez em Rio Maior. Foi no único meeting que lá foi feito. Acho que um ou dois fizemos lá meeting, e eu acho que até fiz também lá a marcha, porque aquilo acabou por ser um meeting na altura do Carlos Calado, certo? Pronto, foi a única vez que eu lá fui. Okay. Eu tenho muita pena, porque eu adorei competir ali. Tenho pena que aquilo tem todas as condições. Poderá ser que ainda venha a acontecer, porque neste momento a dinâmica está muito ativa, e creio que Rio Maior está efetivamente a posicionar-se num nível muito elevado, não só na parte do treino, mas também na parte da organização de eventos, e de repente tem possibilidade para fazer quase todas as modalidades, até modalidades de água, porque ao lado à custa das pedras, ao lado do complexo esportivo há um areeiro onde extraíam areias para fazer também a extração da pedra e não sei o quê, e aquilo ficou lá um lago enorme que neste momento é utilizado pelo triatlo e até para a iniciação à canoagem, e, portanto, ou seja, há ali um potencial muito grande que está a ser aproveitado e está a ser bem dinamizado. E responder à tua pergunta, eu sinto que faço parte dessa história, claro que sim. O Silvino Sequeira, que foi o Presidente de Câmara, foi, se calhar, o que estava no momento certo para tomar as decisões e dar início aos projetos. Depois tivemos executantes, de um lado os treinadores, os clubes da região, o Clube de Natação de Rio Maior, que foi o meu clube, que era essencialmente dinamizado pelo Jorge Miguel, treinador de atletismo. Portanto, e a própria indústria também local, que tal e qual. Portanto, ali uma série de fatores que contribuíram para que isso fosse possível. Agora, podemos dizer que foi a Susana Feitor o resultado, que foi o gatilho. Talvez. Esta primeira, não é? Pronto, mas foram ao mesmo tempo as oportunidades que foram surgindo e foram aproveitadas. E isto é uma mensagem muito interessante, que é nós olharmos para as circunstâncias e o que é que podemos tirar dali
de positivo, não só para o futuro, mas essencialmente para o impacto, porque nós fazermos, seja o tipo de organizações que forem, projetos, programas, o que for, e depois não ter impacto, é um bocadinho inócuo, não é? Claro, é. E portanto, neste caso, o legado é fantástico, o complexo esportivo já foi reconhecido por muita gente a nível internacional. E pronto, está constantemente a crescer, porque agora é renovar, não é? A manutenção é necessária. E eu, como neste momento estou na Fundação do Desporto, um dos propósitos é coordenar a rede de centros de alto rendimento. É o maior desafio de todos, é que nós temos estas instalações desportivas e elas agora necessitam de uma grande injeção de capital para se manterem ao nível que necessitam estar. A renovação é uma coisa... Já vamos chegar a chegar a esse tema e também a influência que o passado teve no futuro e o futuro, ou o presente, terá no futuro. Já vamos chegar aí, porque acho que está aqui umas ligações que podem ser interessantes. Campeã multimedalhada, campeã do mundo, campeã da Europa, 57 internacionalizações, se eu falar de dislexia. E para mim o feito que eu mais reconheço, 5 Jogos Olímpicos. Até poderia ser na brincadeira 5 mais 1 porque eu ainda consegui estar em Londres como suplente. Vê lá, uma lesão. Foi aquela fase já a esticar muito. Já a esticar demasiado. Porque andava à procura de um momento para terminar a carreira. Já dizia há algum tempo que os Jogos de Pequim vão ser os meus últimos. Depois aquilo correu muito mal. Estava numa grande forma. E então a mágoa de querer, não. Quero sair num campeonato do mundo, ou no campeonato da Europa, ou nos Jogos Olímpicos. E essa busca de sair bem, o meu corpo já dizia... porque estamos a falar de um período tão largo, 30 anos quase, e a aprendizagem é muito grande. Ou seja, Portugal transformou-se totalmente neste período e os recursos para nós também, ou seja, trabalho de reforço muscular, de recuperação na fisioterapia, de termos fisiologistas a acompanhar-nos, isso tudo foi do zero para termos alguma... Sim, eu tinha, a dada altura, eu tinha a percepção que nós Portugal era uma das potências mundiais da marcha feminina. E foi, não tenhas dúvidas, nós fomos campeões do mundo, a equipa feminina foi campeã do mundo, foi medalha de bronze, medalha de prata, portanto nós tivemos em campeonatos, em taças do mundo e taças da Europa, vários resultados coletivos a mostrar exatamente isso. Contra a Rússia, contra a China. E porquê? Porque nós tínhamos vários atletas com um valor muito idêntico. Na altura, eu poderia ser eu a mais rápida, eu e a Ana Cabecinha, as duas mais rápidas, mas as outras duas, três, a Inês Henriques, a Vera Santos, a Maribel, eram logo a seguir, ou seja, tínhamos 2 minutos no máximo de diferença. E isso... Não andava muito espaço para vacilar, a moto estava bem, ou então... E, portanto, tendo em consideração que poderia não ser... apesar de, como disseste, eu medalhada, a Ana Cabecinha também, e ao mesmo tempo sempre com presenças em lugares de topo, as restantes também não ficavam muito longe. Top 15, top 20, e isso fez de nós... sim, efetivamente, ganhar resultados como a seleção nacional. E havia muitas rivalidades internas entre vocês? Então não. Eu sei que sim, mas gostava de só ouvir a tua parte. Chegavam a ser completamente descabidas, ou seja, porquê? Porque o facto de sermos muitas vezes 4 e chegámos até ser 5 para 3 lugares, a própria Federação acabou por também exagerar nos critérios porque queria ter sempre as 3 melhores no campeonato principal. O que é que isto significa? Significa que quando passamos para 20 km, 20 km não podem ser competidos a cada 15 dias ou a cada mês, já é pedir muito. E eu, numa fase final da minha carreira, a minha gestão de competição tinha que ser muito cuidada. Claro.
voltando à história dos recursos, como no início e até bem mais adiante, até sub-23, a preocupação com a recuperação era muito grande, mas o reforço muscular, ginásio e não sei o quê, não era com o mesmo conhecimento que era o trabalho cardiovascular, as lesões apareciam com muita facilidade. Eu mal entrava numa fase pré-competitiva ou competitiva de muita intensidade, muscularmente eu era muito débil. E então se me colocava a competir muito, não aguentava. Aguentava a nível cardiovascular, mas a nível muscular não. Tanto que no meu currículo, a minha carreira tem... é de picos. Tenho sucessos ou chego a desistir, chego a ficar muito lá para trás. Porquê? Por debilidade muscular. E às vezes penosas, ou seja, querer chegar ao fim porque tenho que chegar ao fim de qualquer modo. E enfim, isso não era propriamente muito grande. Mental, físico e mental. E a minha história, quando eu brinco a dizer que fiz 5 jogos mais um, é que no ano dos Jogos de Londres fiz uma lesão muito grave, em que eu tinha sido quinta no Campeonato do Mundo no ano anterior, poderia estar pré-selecionada ou poderia poupar-me para poder competir e gerir melhor aqueles 20 km no ano de jogos, mas a Federação não permitiu. E então tive que ir a todas. Entre desistências e conseguir ter contraturas que não se transformassem em rupturas, não fui capaz. E no última competição de qualificação para os jogos, era só terminar, mas tinha que ganhar às minhas colegas, ou pelo menos a 2 delas, e fiz uma ruptura terrível que me pôs a cochear durante 18 meses. As lesões sempre foram aquele... Ainda fui aos jogos, mas... como suplente já não é nada. Olha, fala-me um bocadinho da vossa preparação. Eu lembro-me, eu recordo, vocês passavam a vida em altitude, né? Tal e qual. Sempre ali nas Serras Nevadas do mundo. Por exemplo, e exato. nos Méxicos do mundo. Tal e qual. E fala-me... Eu hoje percebo que, ou se calhar na altura, nós pensávamos, quer dizer, nós vamos estagiar para o Algarve. A gente tem que ir para a Serra Nevada, porquê? Para a Serra da Estrela, também é altitude. Yeah. Mas hoje percebo que essa preparação, esse treino, que não é nada agradável. Não é fácil, não. É um isolamento total. Quase. E depois com 2, 3 treinos por dia, ali em condições que exigentes. São super exigentes. Exatamente. Né? Fala-me um bocadinho disso a nível... o impacto físico, mas principalmente psicológico dessa fase. Falaste logo do local mais exigente de todos, Serra Nevada. É que Serra Nevada tem condições para ser um local do pior e do melhor. Em termos de infraestruturas desportivas, tem um centro de alto rendimento espetacular, principalmente para as modalidades indoor ou modalidades em instalações desportivas tipo pista, piscina, pavilhão, do melhor que existe a nível mundial. Conheço poucos melhor que aquele. Mas depois, para as modalidades outdoor, como o ciclismo, a corrida, a marcha, é muito mais desafiante porque aquilo é tudo sobe e desce. Está a uma altitude ideal e tem condições de pressão e de altitude e de... concentração de oxigênio. Sim, mas é também de umidade ideais para desafiar as nossas capacidades humanas e produzir aquela resistência que nós precisamos depois para quando chegarmos a nível do mar, termos capacidade para treinar mais, por um lado, mas também para competir com mais resultado. São estadias no mínimo 3 semanas. Eu fiz a minha primeira em 98, portanto fui das primeiras a ir para a altitude com uma determinada estratégia e um planeamento pensado para competir no verão. Começamos a ir no inverno, portanto 3 estadias por ano é a média, estadias de 3 a 4 semanas, o ideal são 4 semanas. Locais como Serra Nevada, Flagstaff no Arizona, nos Estados Unidos, Samoritz na Suíça, Font-Romeu perto de Andorra, no sul de França,
São locais, África do Sul, no Quénia, portanto, são locais já onde têm infraestruturas que podem dar apoio aos atletas. Mas têm hoje ou já tinham na tua altura? Alguns já tinham na minha altura, mas hoje estão muito mais capacitados. Então, por exemplo, Serra Nevada foi um centro de treino que nasceu para os Jogos de Barcelona, e aquilo tem uma manutenção brutal, mas está a um nível espetacular. Tanto Fão-Romeu como São Moritz sempre tiveram muita gente. Agora, em África as coisas estão a crescer também pelas condições financeiras, quer dizer, é muito mais barato ir para lá e para estar lá em estadias assim prolongadas. Mas a verdade é que nós na marcha temos essa parte que precisamos de fazer muitos quilómetros, os invernos pedem corrida, ginásio e muito sobe e desce, e estadias em altitude, claro, obviamente. Não há atleta nenhum que não passe sem uma estadia em altitude. Mas até atletas das técnicas. Sim, das técnicas, sim. Porque... Por acaso nos lançamentos não havia evidências que justificassem fazer. Mas escuta, mas as evidências são mais para preparar o corpo para depois aguentar as cargas do verão. Ok? Dar mais resistência, mais capacidade, capacidade não só cardiovascular, mas capacidade muscular de recrutar determinadas fibras, porque estás ali numa situação de deficiência de oxigênio que obriga o corpo a uma adaptação. Quando vem cá para baixo consegue aguentar mais cargas, mais volume de treino e essencialmente mais por aí. Não é pela capacidade cardiovascular que tu precisas para fazer a tua explosividade. Sim, mas é? trabalhar com cargas de musculação elevadíssimas, com déficit de oxigênio, aquilo Não, por isso morrer. É que eu digo, lá em cima é uma estratégia diferente, é preciso readaptar ali um bocadinho. Exatamente, para depois fazeres aquilo que necessitas cá em baixo, porque a grande vantagem da altitude é depois a recuperação. Quando tu metes carga no treino, tu sabes que tens X dias ou X horas até à próxima carga. E também para os intervalos de séries e tudo mais. Sabes que a tua capacidade de resposta também varia consoante a tua condição física. E, portanto, aquilo que se vai fazer à altitude é basicamente, para o vosso caso. Para o nosso, é muito mais do que isso. Claro, porque a gente precisa de oxigênio e de glóbulos vermelhos. Hiper desgastante. A nível mental sem dúvida, aquela rotina é muito exigente porque basicamente vives num aquário, numa bolha, não é? Ir ao supermercado é algo... É um evento... É igual a ir a um evento eu todo lembro-me de ver, XPTO. Eu lembro-me de ter amigos que faziam altitude. E eu acho que era perto de Andorra. Exato, em que as condições, a pista era incrível. Eu lembro-me de ver a fazerem séries com 1 metro de neve ao lado, e eu achava aquilo delicioso. Mas depois dizia, estou aí a brincar na neve e tal. Mas depois mostravam-me lá o sítio onde eles ficavam, o quarto, que era minúsculo, casa de banho com um chuveiro e um buraco no chão. Tu não cabias. E eu dizia, deixem lá, fiquem lá, vão lá vocês à vontade para a altitude. Exato. E foi aí que eu comecei a ganhar mais essa percepção de que nem tudo é rosa, nem claro. tudo é passeio, e é um desgaste muito grande. Fim da tua carreira, e já referiste que houve ali momentos mais complicados, e as lesões acaba por ser o nosso tendão daquilo, e acaba por nos limitar e fazer-nos abortar aqui a nossa continuidade nas modalidades. Eu sinto que a minha percepção é que passaste uma travessia do deserto ainda maior, que foi tu és formada em gestão das organizações desportivas pela Escola Superior de Rio Maior, Desporto Rio Maior, e tentaste, sem dúvida alguma, entrar no mundo para o qual te preparaste após a tua carreira, e a percepção que eu tenho é que não foi fácil, foi mesmo muito difícil. E digo-te isto, e faço agora aqui este pequeno à parte. Eu lembro-me quando tu terminaste e assumidamente apostaste numa vida no dirigismo, que para nós atletas houve muitos que tivemos aqui estilo, uau, é uma de nós que lá vai estar.
Mas ao mesmo tempo começou-se a perceber, e nesta altura eu já me estava a envolver também na Associação de Atletas e tudo mais, e sentia-se essa dificuldade de transpor para o outro lado. Fazer passar a mensagem. Fazer passar a mensagem Tal e qual. e ter alguém que vinha do mundo de cá, que nos entendia ainda como atletas, passar para o mundo de lá dos dirigentes e daqueles que acabam por decidir aquilo que são as nossas vidas. A minha questão é como é que viste essa dificuldade e o que achas que justificou? Eu tenho a minha própria opinião. E deves dizê-la. E vou falar sobre ela, Ok. mas quero ouvir por ti É assim, também. então eu voltando um bocadinho à minha personalidade, de quando me fazia uma pergunta eu tentava ser natural e responder com honestidade, porque se há uma coisa que que me aflige muito são as injustiças. E muito cedo o facto de quando chegava a sentir aquelas dificuldades no treino ou de preparação ou de recursos, eu passava isso na comunicação social. Então, muito cedo fui convidada para estar presente em momentos para dar o meu testemunho, para dar o meu feedback do terreno, porque esse gap que tu acabas de falar ainda existe, cada vez menos, mas ainda existe, e parece que as pessoas se transformam. Ou seja, há uma realidade, há uma situação do terreno, falando assim, e depois parece que quem está nos lugares de decisão às vezes não faz a mínima ideia, ou não vê da mesma procura, forma. ou olha para a situação de uma forma completamente diferente. Desvalorizam. Já foi treinador, já foi atleta, mas que estranho. E então eu começo a dar os meus primeiros passos no dirigismo, digamos assim, na Comissão de Atletas Olímpicos, na Associação de Atletas Olímpicos, na FADU, e é aqui que eu dou conta que não me custa nada contribuir, ou seja, dando as minhas partilhas e sugerindo soluções, e sempre tive essa postura, que é, eu posso fazer uma crítica ou posso fazer uma observação, mas tem que ter uma solução para contrapor à minha crítica, porque senão eu não vou estar a criticar, Yeah. porque significa que tu também tomaste a tua opção na melhor circunstância possível, senão não estarias nas circunstâncias em que estás. E portanto, essa sempre foi a nossa postura também desde o início na Comissão de Atletas, que é fazer parte da solução e não parte do problema. E não enfatizar o problema. Porque senão estamos só a alimentar o problema e isso não nos leva a lado nenhum. Tanto que às vezes há determinadas discussões que eu fico cansada, tipo, andam assim ali às voltas e parece que adoram o problema. Sim. Não, vamos transformar. Este é um desafio, não é um problema, e vamos ultrapassá-lo com feedbacks. Vamos lá, soluções. Inclusive, nós soluções. tivemos uma conversa viva em relação aos prémios da Fundação, não sei se te recordas, Não me sobre lembro. um atleta que recebeu um prémio e que eu critiquei. Sim. Não sei se te me recordas, lembro. já Não foi há algum recordo. tempo. Já, Não me lembro. posso falar em nomes, não Ok, posso falar, ok. mas num prémio Porquê? qualquer. Porquê é que tinha sido aquele? Exatamente. Ok. Porque é que tinha sido galardoado uma pessoa que tinha sido responsável por também no ponto de vista do atleta. Ok. Pronto, e eu tive sobre a alçada desse dirigente que foi Ok. pronto, que acabou por ser também responsável pela não digo pela morte da modalidade, mas por um corte significativo naquilo que era o investimento dessa modalidade, só para se poder também manter à tona. Ou seja, e depois também dei a minha opinião e também dei a minha opinião de quem é que deveria ser. Quem é que deviam ser os galardoados, ou pelo menos qual é o tipo de entidade que deve ser vista. Ou seja, eu acho que vou buscar um bocadinho esse sentido crítico e em prol da solução um bocadinho à minha passagem pela Associação de Atletas, porque inicialmente eu fazia parte daqueles que só reclamava, mas dei-me conta que às vezes é muito mais fácil e muito mais gratificante a energia que nós metemos na procura e na implementação
Da solução? Do que o esforço que muitas vezes se ouve e se vê na crítica. É cansativo. É muito cansativo. Eu chego a uma altura na comissão de atletas em que, apesar de ter esta postura de querer colocar sempre uma solução ou sempre uma proposta, porque se nós vemos que algo não está bem, é porque imaginamos como é que seria bem. Se estivesse bem. Não, e muitas vezes temos exemplos de outras nações. Tal e qual. Porque temos contacto Outros com outras sistemas, pessoas de tal outros e qual. sistemas Exato. que encontram soluções. Essa é uma riqueza das nossas viagens, não é? De conhecer outras realidades e perceber assim, isto é execuível. Então, por que não? Se a nossa não nos está a dar resposta, podemos tentar outra. E eu chego a uma altura que sou batida pelo desgaste, porque Claro, nós tentamos que os dirigentes que estão já há muito tempo em determinados lugares de decisão tenham outra visão e tenham também outra disponibilidade para ouvir e para no fundo partilhar ou permitir que seja partilhado novas ideias. E aquilo que eu fui sentindo durante alguns anos era que era difícil. E depois era uma mulher jovem que muitas vezes não tinha paciência para estar a explicar tudo todas as vezes que estava numa circunstância de ter que fazer uma proposta. Pá, cansativo. Pronto. E parece que isto é tão evidente. Não achas que havia aqui um laxismo dirigista, digamos assim, não sei, queria-lhe chamar aqui um nome para as pessoas não quererem aproveitar o sangue fresco, as ideias novas. Não sei explicar. Eu creio não é aproveitar, é medo. Eu creio que era receio de que esta pessoa que agora aqui chegou é tão jovem e traz novas ideias e provavelmente vai-me tirar daqui. E o agarrar ao lugar, que é aquela frase que se ouve tantas vezes, existe em muitos sítios. Sim, sem dúvida alguma, mas é assim, mas mesmo em relação a isso, as pessoas estão a ser pouco inteligentes, porque ao trazerem gente nova, toda a gente ganha. Que tragam ideias novas, ou seja, ainda podem fazer com que o lugar deles permaneça durante muito mais tempo. Porquê? Porque passam a ser parte da solução. E não é só isso, e seja mais valorizado. Sem dúvida. Mais valorizado. E eu não percebia isso. Agora que estou noutra posição, eu estou constantemente à procura de pessoas que me possam ajudar. Que me possam ajudar, por um lado, mas também que possam contribuir com impacto. Porque eu penso sempre no mesmo. Faça o que eu fizer, permita o que eu permitir, tem que ter impacto positivo. Porque sem isso... enfim, por exemplo, neste momento estamos numa fase de transição de políticas, não é? Eu fui convidada pelo governo anterior e muita gente me pergunta o que é que acontece, porque o meu lugar é de indicação política, mas política quer dizer de indicação governamental. Mas eu sempre me identifiquei como independente. Eu voltando à mesma conversa, eu quero ser parte da solução e ter impacto e de ajudar. Portanto, para mim a política é um bocadinho secundária, mas é às vezes necessária para fazer ver determinadas ideias, projetos, etc. E as pessoas perguntam-me, então e agora, vais sair? E eu... Acabaste de chegar. Mas eu acabei de chegar, é verdade, ainda não tive tempo de colocar o meu cunho, ainda estás a arrumar a casa, tal e qual, a limpar a poeira. Mas eu estou disponível para aquilo que as pessoas acharem que eu sirvo melhor noutro sítio ou não. Porquê? Porque aquilo que eu quero é contribuir, ok? E então, se a Fundação do Desporto, que na minha opinião tem uma grande potencialidade... A Fundação do Desporto, pá. Mas isto para dizer que o meu empenho... é de tal modo diário que a minha filosofia é, no dia que eu sair eu quero olhar para trás e pensar, deixei a casa um bocadinho melhor do que a que encontrei. Quem vier a seguir vai fazer melhor. Pronto, porque o legado tem que ser esse. Reconhecem, não reconhecem, enfim, eu que acabei a minha carreira de um modo tão discreto, ou seja, não fiz uma festa, não fiz não sei o quê, não fiz o impacto que gostaria de ter feito porque andava à procura daquele dia especial, porque nem tudo na vida é olhar e flashes e louros. Exatamente. E aí é que grande presidente da fundação que a Susana Feitor foi, aí é que grande... Nem tudo, eu acho que é tão de coração sentir que
que foste útil e que fizeste alguma coisa positiva, é suficiente. Mas isto é genuíno, porque quando te deitas à noite e vais descansar, aquele prazer de sentir que contribuíste para o bem-estar de alguém... Missão cumprida. Isso, olha, tal e qual. Sabes que eu é tão gratificante. Eu sempre pensei em sair de cena da mesma forma como entrei. Entrei de forma discreta, tive um impacto, sem dúvida alguma, apareci, fiz a minha carreira e, no momento, desci do palanque e dei lugar a outro. Olha, eu acabei por não planear. Inicialmente tinha essa ideia, inclusive de fazer um momento de saída no Grande Prémio de Rio Maior. Cheguei a falar na altura, a Isaura Moraes era Presidente de Câmara de Rio Maior. Depois a Federação, lá por aquilo há bocadinho que eu falei dos critérios de nos obrigar a fazer determinadas competições e as lesões e tudo mais, fiquei fora de um campeonato da Europa, que é uma história que não vale a pena trazer para aqui, mas foi uma guerra terrível e que acabei por depois perder o ânimo para fazer uma festa de despedida, claro. Mesmo sendo na minha terra. Mágoa. Mas eu estava zangada naquela altura e depois acabei por pensar, ok, vou procurar um momento, e então foi uma gestão difícil, mas gostava de ter feito uma festa, sabes para quê? Essencialmente não era para a comunicação social, não, era para reconhecer e agradecer aqueles que me ajudaram, mais por aí, exatamente. Porque neste percurso todo eu posso ter sido o lado visível. Mas epá, eu tive tanta gente atrás de mim. E é bom nunca te esquecer disso. E sem essas pessoas eu não teria conseguido. Aquele clique, aquele fisioterapeuta que naquele dia fez a diferença para que eu pudesse... Opa, tanta coisa. Que às vezes esse reconhecimento... Era por aí. É que também acaba por dar mais força a essas pessoas para continuarem a ajudar, que é o que a gente precisa. Tal e qual. Porque elas às vezes dão de si por decoração, porque não estão nada à espera... Não vão receber nada em troca, isso. Não estão à espera e a nossa gratificação, o nosso agradecimento, estarmos gratos publicamente, vale muito. Eu concordo plenamente contigo. Avançando um bocadinho, e eu falei sobre a dificuldade que foi em penetrar, e vou-te dar mais uma vez, mais uma sensação boa que nós tivemos, foi tu teres sido chefe de missão do Campeonato do Mundo Universitários em duas vezes, em Taipei e eu tenho muita pena de nunca ter ido. Eu abdiquei de uma das vezes e arrependo-me de ter abdicado. Eu também abdiquei, olha, e estou contigo, também me arrependo. Nunca fui a umas universidades, tive mesmo muita pena. Mas a sensação que transpareceu foi: uau, finalmente, qualquer dia temos alguém lá em cima. Pode ter sido, não sei. E eu queria tentar perceber o que é que tu sentiste com esta oportunidade, né? Primeiro medo. Mostrar as tuas valências todas, apesar de já teres vindo até aquele momento a provar que eras uma pessoa válida e que podiam contar contigo para boas coisas. Qual foi a sensação de desfiar uma equipa? Olha, primeiro, repito, foi um medo. Foi exatamente um medo parecido quando me convidaram para constituir a Comissão de Atletas Olímpicos e a Comissão de Gestão inicial para montar aquilo com o Nuno Fernandes, com o Nuno Laurentino, com o Diogo Caiola, com o Nuno Barreto, pronto, essa trupe toda, o Delgado. E eu recordo-me também de ir para casa e sentir um aperto no estômago. Ai, não vou ser capaz de fazer isto. Isto é muito. E eu, no dia seguinte, liguei ao professor Alípio de Oliveira, que era na altura chefe de missão para Atenas, e disse-lhe ao professor: acha mesmo que eu estou preparada para fazer isto? Claro que está, Susana, e se tiver algum problema, nós estamos aqui para ajudar. E esse espírito só por si... Ai, está bem, ok, vamos lá. E nas universidades foi parecido. Fui convidada pelo Daniel, que hoje é presidente da Confederação do Desporto, e o Daniel... convidou-me e a primeira reação foi tipo, mas isto vai ser tantas modalidades. Eu comecei logo a pensar nos Jogos Olímpicos, não é? Claro. Porque uma missão às universidades é o percurso mesmo idêntico, mais parecido não há. Comecei a pensar naquelas variáveis todas. Por um lado sentia uma emoção de desafio,
ok, a toda a experiência, eu tive em 5 Jogos Olímpicos, tem que valer. Claro, Tem que valer. claro. Por outro lado, a questão de lidar com pessoas, diferentes modalidades, toda a preparação, eu não fazia ideia como é que a FADU estava organizada com isto tudo, e foi muito importante perceber que a FADU é uma organização multidesportiva que tem tantos eventos na mão, mas que dá resposta a um grande nível. E graças, na altura, o Marco Oliveira, o Manel Veloso, pronto, principalmente as pessoas que já estavam habituadas a fazer este tipo de organizações, foi ótimo. A sensação foi de que no final criámos ali um espírito de equipa muito bom. Nós sozinhos, voltando à história de sermos atletas, podemos ser o lado visível de uma organização, de um projeto, de uma equipa, mas a verdade é que tem que ser mesmo um trabalho em equipa. E tanto em Taipei como em Nápoles foi o que nos valeu, foi conseguirmos trabalhar em equipa, porque senão não era de todo. As maiores dificuldades desse... Ou aquela que identificas que foi mesmo o desafio maior? O desafio maior é, sem dúvida, é prévio, é montar tudo, em que temos que ter os equipamentos, os trajes, as viagens, as dores de cabeça que as varas dão às equipas para transportar varas, é uma coisa fora do habitual. Portanto, a logística prévia, depois lá, a partir do momento que se anda numa velocidade de cruzeiro, aquilo é repetitivo e é gerir problemas que vão aparecendo, desafios que vão aparecendo no dia-a-dia. Eu creio que a experiência deles foi muito importante, mas também depois senti que a minha experiência de Jogos Olímpicos também valeu também ali. Ajudou. Um exemplo, nós batalhámos muito para ter uma equipa médica, porque tínhamos, tanto em Taipei como em Nápoles, eram mais de 100 pessoas naquelas viagens. Portanto, toda aquela gestão e tudo mais, era necessário termos profissionais dedicados àquilo, e não era fácil termos médicos, fisioterapeutas durante aquele período todo, que é assim, são 2 semanas e meia disponíveis para aquilo, portanto também tem que ser uma gestão de recursos, quem vai, quem não vai, e toda essa dinâmica, sim, é uma coisa que a mim me deu gozo em fazer. Os problemas não foram encarados como problemas, foram encarados como desafios. Sim. Tivemos momentos de dormir pouco, de pensar como é que vamos fazer amanhã. Dar resposta aos transportes. Sempre, sem dúvida, os transportes são aquela coisa que são um tendão daqueles em qualquer missão. Em Nápoles foi a nossa grande batalha, era termos carros que conseguissem ter os atletas a tempo e a horas nos locais de competição, porque Nápoles foi o verdadeiro caos. Quem fez as Universidades de Nápoles está preparado para fazer qualquer coisa. Para fazer qualquer missão, porque pela primeira vez não havia hotéis e as equipas estavam alojadas em cruzeiros, portanto os cruzeiros estavam atracados no Porto e nós tínhamos que passar a fronteira, não é? Todos os dias, porque aquilo são consideradas águas internacionais. Havia toda uma logística e umas limitações de segurança muito grandes e, portanto, foi uma mega experiência que eu estou grata para o resto da minha vida e, por isso, mais ainda recordo, às vezes, momentos que me fazem, dão-me ânimo para procurar soluções para aquilo que vou enfrentando agora, por exemplo, na Fundação, mas também, por exemplo, eu estou como educadora do projeto do Comitê Olímpico Internacional, que é o Atleta 365 Career Plus, que é exatamente também passar a mensagem, ajudar, montar workshops, no meu caso é na língua oficial portuguesa, que é a parte que me coube, e na verdade, todos estes projetos, sejam mais pequeninos ou maiores, as experiências acumuladas ajudam para encurtar o caminho e chegar mais rapidamente ao resultado. Por isso é que voltamos à conversa do início. Nós mais velhos, com a experiência que temos acumulada, ao estarmos como mentores ou como guias ou faróis dos mais jovens,
temos essa possibilidade de os ajudar a encurtar o caminho até ao resultado. Mas, não é? Mas é como também já referenciámos, às vezes também é muito difícil penetrar. Eles precisam e, querer. mais do que, e muitas vezes é quem está à frente também olhar para as pessoas com validade e com aptidão para poderem dar esse. Mas também já existem bons projetos. É uma questão às vezes também de nós mantermos a paciência de comunicar e que os atletas tenham essa mas, olha, sensibilidade. Mas não tu é? acabas por ser um bocadinho, para mim, acabas por ser um bocadinho o exemplo da dificuldade viva que há em penetrar. Porque acabas por ser uma pessoa hiper preparada, com experiência académica, com experiência como atleta e já como dirigente. E ainda assim foi extremamente complicado de penetrar, foi extremamente complicado. E há aqui um período que eu também gostava de ter o teu feedback, em que eu até sou um bocado crítico em relação, foi a tua passagem pela federação. Sim. E aquilo que a sensação que ficou é que não conseguiste ter, que o que eu fiquei é que não conseguiste ter um impacto que devias ter tido, Eu fui embora. Minha opinião, por essa castração, estilo. Total. Quer dizer, quem lá esteve, quem passou por tudo, quem viveu durante décadas e que fez parte do sistema, conhece o sistema de trás para a frente, todas as debilidades, que teve um contacto internacional riquíssimo e ainda assim não é vista com validade para... É difícil para mim falar desse período, sabes, por tudo aquilo que tu acabaste de dizer. Pois é, mas é a percepção que nós temos. Porque é assim... O facto de eu ser do atletismo e estar tão envolvida no atletismo, parece que a dor era maior. Estás a ver? E então custou-me muito o facto de eu ter vivido na pele a castração, que é a palavra correta. De critérios que não são justos e que não trazem vantagem nenhuma para os atletas. Antes, pelo contrário, só desgastam a carreira dos atletas, porque é resultados, por um lado. Por outro, a própria orgânica da federação não era prática, nem pragmática, nem pró-atleta. Era pró-sistema. E a minha voz... Nas reuniões de direção ou nos momentos em que me eram pedidos, era sempre uma voz, lá está, às vezes com crítica, mas também com propostas, e era entendida. Via muita gente a reconhecer que realmente poderíamos, porque não, ir seguir esse caminho, mas depois não havia continuidade. Mas sabes qual é que era a percepção que nós tínhamos? Porque, pronto, a gente acaba por perceber e saber as coisas que vão passando lá dentro. A percepção era porque dava muito trabalho. Opa, e isso custa-me tanto. E isso é o que é mais frustrante. E nós que temos esta sensibilidade... É que depois dá trabalho ao princípio, sistema, mas assim que as coisas estão implementadas... É velocidade... Olha... E é win-win para toda a gente. O exemplo da experiência das universidades. No início aquilo custa horrores para montar, mas assim que está montado... É sempre a andar. A percepção que eu tenho é que a partir do momento em que ultrapassas o primeiro obstáculo, já é assim, qual é que é o problema? Identificar o problema, procurar uma solução, ir à procura da solução e pronto, casar as coisas, está feito. Próximo desafio. E depois há outra coisa, métricas. As pessoas têm um medo de ter números e métricas e estatísticas para se poder gerir melhor. Então, a nível financeiro é incrível. E a mim fazia muita confusão porque eu não foi preciso ir para um curso superior para perceber aquilo que não se mede não se gera. Claro. E é necessário também termos sermos mais rigorosos em relação aos resultados dos nossos dirigentes. Ou seja, temos resultados, temos capacidade de gestão, então vamos continuar e dar mais condições àquela pessoa que está ali. Tem que saber avaliar, tem que se ir avaliando. Nem mais. O problema é que só os atletas é que são criticados e avaliados, né? Se corre mal é tudo uma porcaria. Porque é a única coisa que se mede, é o cronómetro e a fita métrica. Mas depois as medidas que são tomadas em prol do sucesso dos atletas às vezes não estão lá, ou muitas das vezes nunca lá estiveram. Eu lembro-me no meu caso. Raramente são ouvidos. Que eu, depois de eu me ter qualificado para os meus primeiros Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, finalista europeu, de estar no top
treino europeu, é que me vieram dizer, agora sim, agora é que eu acredito naquilo que tu és capaz de fazer, agora vais ter todo o nosso apoio. Eu disse, agora não preciso, porque eu vou estagiar para qualquer sítio do mundo, até me pagam para eu lá ir, vou competir a qualquer sítio do mundo, não preciso dizer que venho da federação, não, eu ligo, as pessoas ligam, falam do meu nome e eu entro em todo o lado. Agora não preciso, sou patrocinado por marcas que me apoiam a nível de material, a nível financeiro. Qual é que é a ajuda que a Federação... Eu precisava, era quando estava ali a atravessar ali o deserto. Tal e qual. Nós às vezes demoramos 10 anos a atingir o sucesso, quando se calhar em 3 ou 4 podíamos tê-lo feito e podíamos ter tirado muito mais resultados. Mas pronto, enfim. Eu espero, e sinceramente é esse o meu desejo, é que cada vez mais as pessoas estejam disponíveis para montar programas simples, não precisam de ser complexos, precisam de ser simples, que visem as crianças que estão em idade de crescimento. Já não digam desporto escolar, porque o desporto escolar tem um nome assim e toda a gente, cada um tem uma opinião sobre o desporto escolar. Não vamos entrar por aí, mas programas que consigam conciliar os pais, que são cada vez mais praticantes, e as crianças. Existem tão bons exemplos por aí fora. Olha, eu estou ligada a um clube onde vou lá 2 vezes por semana também fazer a minha atividade, que é outra coisa que, já que estamos num podcast com 2 cotas de atletismo, não deixem de praticar atividade física. Por favor, cá muita gente já deixou. E eu vou lá 2 vezes por semana e aquilo é um perfeito exemplo de prática para os miúdos, e naquela hora que os miúdos estão a treinar atletismo, os pais estão a fazer atividade física. Olha, que interessante. Pronto, neste caso é quase só mães, mas isto para dizer que o quê? Que existem milhares de ideias, milhares de estratégias, exemplos. Hoje em dia não há município que não tenha um programa montado. Desportivo. Portanto, o atletismo só tem de aproveitar os recursos que já existem claro. E tirar daí o que lhe interessa mais. Sem dúvida alguma. Não é preciso inventar a roda. Pois. E não é preciso injetar muito capital. Se calhar é preciso ter a pessoa certa no sítio certo. Gerir aquilo que existe. Não há dúvidas, porque não chega. Porque o capital é assim, os projetos precisam de dinheiro. Sem dúvida alguma, mas nem todas as soluções são financeiras. É verdade, porque há muita coisa que é à base da carolice e da boa vontade, do voluntariado, e os clubes não existiam se não houvesse pais a contribuir, isso, claro, etc. Claro. Mas, por exemplo, quando se pensa aqui na questão financeira da coisa, muitas vezes é utilizar as infraestruturas que têm, as pessoas que têm, que já lá estão, já estão pagos. Nós temos pavilhões que estão vazios, temos piscinas que não estão a ser ocupadas, temos parques... Mas isso eu já não sei, né? As piscinas podem estar é como a manutenção. Porque... Mas, pronto, eu nem queria chegar aí. Os senhores doutores ainda é o que dizem, para os meninos irem nadar e para as senhoras irem caminhar. Sem dúvida alguma, mas no intermédio há aqui outras coisas que podem ser feitas que até possam permitir uma manutenção de forma até... menos difícil a nível financeiro. Pois. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Isso é outra temática. Não, isso é exato. Agora queria-te perguntar, como é que vês este ano, temos 2 listas para o atletismo. Para o atletismo, como é que tu vês, como é que, não quero que faças um comentário, não, estás nem numa vou fazer. posição... nem vou fazer. Eu sei disso, eu também tenho a minha opinião e também não... Mas de que forma é que tu podes... Como é que avalias estas 2 candidaturas que, de forma muito genérica, e se podem ser as 2 boas para o atletismo? Podem. Se há validade ali em ambos os projetos. Um é de continuidade. Sim. E o outro é de ruptura. Pode ser. Sem abrir... Mas pode ser de continuidade se eles quiserem. Porque, assim, continuidade é necessária inovação. Não podemos pensar numa continuidade... baseada em 1970 e continuar a fazer o que se tem feito até aqui, porque aquilo que se tem feito até aqui estamos a ver que não temos o nosso alto rendimento valorizado com mais atletas, continuamos sem a renovação que se pretende. Em algumas disciplinas temos alguma renovação, mas é muito, muito pequena e muito ténue. E o que é que tu chamas essa renovação? A renovação é ter equipas de júniores e sub-23 com grande valia, à beira de se poderem
afiançar, a conciliar a universidade com o atletismo e a conseguirem ter presenças em campeonatos do mundo com top 20, com top 18, ou 16, vá. E não vemos nada disso. Isto abriria-me aqui outro não. tema, mas não. Eu venho cá para o podcast só para falar disso. Sem dúvida, ok. Fazemos de outra forma. De outra forma. O que eu vejo é que ambas as listas têm gente com qualidade. Não sei se terão. Uma coisa é uma direção que reúne tempos a tempos e tem alguns contributos à distância e são cargos que não são executivos. Ok? Outra coisa são os executivos. O que é que são os executivos? Os presidentes, secretários-gerais, aquilo que eles tiverem na orgânica que entenderem. E esses é que são chave. Portanto, eu ainda eu não sei quem é que vão ser os executivos de ambas as listas. Sabemos que elas existem. Os candidatos a presidentes, pronto. O facto de eu ver, por exemplo, o Domingos Castro, que foi atleta e que veio e que está a afiançar-se para ser presidente de uma federação, dá-me um certo gozo. Tal e qual como, de repente nós vemos na Secretaria de Estado um dirigente de uma federação, o Pedro Dias, o Duarte Lopes, que também esteve na FADU, e o Pedro Dias também, mas pronto, duas pessoas, chefe de gabinete e secretário de Estado, que vieram do desporto, e agora o staff também são ex-atletas, a Filipa Cavaleira, a Joana Pratas, David Graxá. Isso dá-me gozo. Dá-me gozo porquê? Porque era aquilo que nós falávamos há bocadinho, é ver as pessoas que passaram pelo terreno, que têm capacidade, pelo menos formação e alguma experiência na área, e agora está na altura de mostrarem mérito. Sem dúvida. E se tiverem mérito, tem que ser reconhecido e siga para diante. Se não tiverem mérito, venha ao próximo. Venha ao próximo, exatamente. Que é aquilo que eu olho para mim em relação à fundação, a mesma coisa. Eu sou capaz de desempenhar as minhas funções. Muito bem. Se me retirarem do sítio, fico chateada. Se não estou a conseguir e não sei o quê, pronto, temos pena. Mas era aquilo que tu dizias anteriormente, que é então deixem-me fazer o meu trabalho e depois venham-me avaliar. Nem mais. Pronto, é isso, e agora, finalmente, vamos falar da Fundação. Quero saber como é que está a ser este desafio da Fundação. Está a ser duro para começar. E quero saber o que é que podemos esperar da Fundação. Olha, de ti, sei que podemos esperar muito trabalho. E muita dedicação, muita luta, e isso já se vê. Agora, o que é que podemos esperar da Fundação? Então é assim, está a ser duro porquê? Porque é um ambiente que eu não conhecia e estou numa fase de assimilar tudo. Já passei a fase inicial, que é de conhecer as pessoas, conhecer as dinâmicas, mas existem muitas obrigações que eu não domino. Perdão. O que é que isto quer dizer? É uma entidade que foi reclassificada como pública em 2018. Portanto, a missão é angariar apoios do mundo empresarial, corporativo, para dirigir para o desporto. Sejam eles atletas, clubes, projetos desportivos, investigação, o que for. Tem que ter impacto na área do desporto. E eu não conhecia a parte legal da coisa. Que é o quê? São as obrigações que uma entidade pública tem que ter. Eu, para contratar alguém, tenho que ter determinados critérios e requisitos. Eu, para contratar um serviço, também tenho que ter... E basicamente, o que eu senti vai fazer um ano agora, o que eu tenho sentido é, eu devia ter feito um estágio numa junta de freguesia ou numa câmara municipal antes de ir para um cargo destes. Porque é exatamente isso. Existem muitos encargos obrigacionais em termos públicos que eu não dominava. E neste momento não te digo que esteja já a dominar tudo. Agora, já sei o que é a contratação pública e as regras e tudo mais. E tudo isso requer uma aprendizagem. Mas a minha ansiedade, e digo-te que é duro, é porque eu senti um choque ao querer implementar determinados ritmos, porque vejo que o terreno precisa disso. A gestão direta da Fundação não é propriamente difícil porque nós não somos muito grandes, mas o potencial que tem para crescer é enorme, porque as empresas hoje em dia quase todas têm responsabilidade social e estão disponíveis para apoiar o desporto. Sim. Mas nós temos que conseguir chegar lá para conseguir passar a mensagem de que a nossa missão é dar benefícios fiscais a troco de um investimento diretamente para o desporto. Mas sabes que é engraçado? Eu ouço falar isto e isto
vem um bocadinho da lei do mecenato Nem também, mais, que se falava nem mais, muito. nem Sempre mais. ouvi falar nisso, mas nunca vi acontecer. Pronto. Mas é uma coisa que é tão simples de perceber o benefício que traz. Sim. E ainda assim, sente-se que muitas das grandes empresas, grandes instituições, têm uma dificuldade muito grande para... E é essa a estratégia que eu coloquei em primeiro lugar quando cheguei à Fundação, que é, nós temos que colocar a Fundação no mapa. Primeiro, explicar o que é, como é que funciona e o que é isto da lei do mecenato. Porque, inclusive, nós no desporto achamos que a lei do mecenato deve estar à altura do mecenato da cultura e do mecenato social. Porque os benefícios que nós damos na lei do mecenato é uma majoração pelo investimento que é dado por cada empresa em sede de IRC. Um donativo dado uma vez só, com um fim desportivo, tem uma majoração de 120%. O que é que isto significa? Por cada 10 mil euros tem uma majoração em sede de IRC de 12 mil euros, uma amortização. Se o donativo for plurianual, mais do que um ano, a majoração sobe para 130%. Mas em contexto de cultura, na área da cultura ou na área da responsabilidade social, para as IPSS ou outros fins, a majoração é superior. Portanto, nós, se consideramos que a atividade física e tudo o que tem a ver com hábitos de vida saudável, ambientes que são saudáveis e que alimentam a atividade das pessoas que são sedentárias, têm que ter uma valorização maior, logo a começar. Depois há outra questão... Pelo menos ao nível das superiores, que é em relação à porque não, cultura. tudo igual. Depois há outra questão que é interessante e que a mim me fazia muita confusão antes de ir para a Fundação e é difícil de regulamentar isto, que é o seguinte: porque é que nós apoiamos determinados atletas e não apoiamos outros? Isto é necessário clarificar, porque pode existir aqui alguma sensação de injustiça. E como eu disse no princípio da nossa conversa, eu não gosto de injustiças. E então aqui é preciso explicar o seguinte, que quando uma empresa pretende ativar a lei do mecenato, e ao procurar a fundação para isso, por exemplo, imagina a vossa empresa, querem apoiar uma atividade desportiva e procuram-nos para ter os benefícios fiscais, porque cada empresa é livre de apoiar quem entender, e até pode apoiar sem qualquer tipo de retorno. Existem milhares no nosso país que fazem isso, apoiam o clube da esquina, o atleta que é filho de não sei quem e que até vai à seleção nacional. Porquê que este desporto não há de ter um retorno? Foi por isso que em 95 criaram a fundação, para que as empresas sentissem que tinham um apoio, uma valorização e fosse uma situação de ganho para ambas as partes. E então, às vezes, e acontece muito, por exemplo, temos um mecena que apoia uma determinada atleta, neste caso até posso dizer, por exemplo, a Joana Schenker do bodyboard. É a nossa atleta já há uma série de anos e ela tem uma determinada amplitude de empresas que a apoiam, que ativam a lei do mecenato. Mas estas empresas chegam à fundação e dizem mesmo: nós queremos ativar a lei do mecenato para apoiar aquela atleta. Portanto, nós apoiamos atletas que, por um lado, nos procuram. O último que nos procurou foi o Norberto Mourão, da paracanoagem, que já está qualificado para os Jogos Paralímpicos. Procurou-nos, pediu-nos apoio e nós fomos à procura de apoios exatamente para o ajudar. Ele precisava de um carro novo, porque ele, como é amputado, precisa de um carro adaptado, e o nosso contributo ajudou também para esse fim. Portanto, como existem estes dois exemplos, nós estamos disponíveis exatamente para isso. Por isso é que lá está, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós precisamos de fundos para investir na nossa comunicação. Neste momento usamos as redes sociais, que é o que é mais fácil e mais barato, usamos o nosso site, mas efetivamente a ideia é fazermos uma campanha para esclarecer ou promover como é que se pode ativar a lei do mecenato, quais são as vantagens das empresas procurarem a fundação e que impacto é que os apoios que nos chegam podem ter. Agora, esse é um lado, que é o apoio aos atletas, projetos desportivos, etc. O outro é a coordenação da rede dos centros de alto rendimento. E este propósito de ajudarmos os centros de alto rendimento, temos financiamento público. Por um lado é o IPDJ
o contrato que temos, contrato de programa, e aquele dinheiro é para distribuir pelos centros de alto rendimento, e por outro lado é tentar valorizar cada centro, e aquilo que eu gostaria quando saísse da fundação era que a nível local as empresas à volta de cada centro de alto rendimento sentissem como uma mais-valia, nem mais. Mas isso é Esse que é o importante, esse é o objetivo. não estarmos tão dependentes do apoio do Estado. Pronto. Ou Porque, seja, porque não chega. exatamente. A Fundação foi criada a pensar neste complemento. Passou por momentos difíceis, chegaram a ponderar em extinguir a Fundação, porque não estava a conseguir. Então, naquela fase da crise em que toda a gente tinha problemas de liquidez, Sim. Quer dizer, uma fundação viu-se aflita. Estamos numa fase de renovação. Portanto, eu gostei muito da nossa reunião com o secretário de Estado Pedro Dias e com o chefe de gabinete Duarte Lopes. Estamos numa fase de passar informação para eles terem uma noção, fazer a radiografia da situação. E eu continuo a acreditar que a Fundação tem um grande potencial, porque as empresas também gostam de ajudar. Sem dúvida. Por um lado. E por outro, também gostam de ser reconhecidas pelo trabalho que vão desenvolvendo em prol das populações locais, de ver mais gente a praticar desporto ou atividade física, E eu creio que há aqui este caminho a fazer. Portanto, a nossa estratégia passa por sensibilizar localmente, usar os centros de alto rendimento como um polo de dinamização, não necessariamente as instalações desportivas, mas a região à volta do centro, porque não há ninguém que não conheça que em Anadia, Sangalhos, tem um centro de alto rendimento para o ciclismo. E tem isso acaba por ter esse tipo de infraestruturas acaba por ter um impacto em toda a zona onde está. Claro, exatamente. Porque não é só a utilização do centro de treino, tem parte de hotelaria, restaurantes, turismo, ou seja, isso mesmo. São procurados por estrangeiros que vêm então ali uma temporada, deixam ali, gastam dinheiro ali, localmente. Exatamente. Portanto, é efetivamente um cluster muito interessante. Portanto, eu estou nesta fase de transição de conheci a casa, fizemos uma gala, agora que projetos é que aí vêm? Quero que o alinhamento e efetivamente a coordenação da rede dos centros de alto rendimento seja uma realidade ainda mais consolidada, por um lado. Por outro lado, a comunicação da Fundação, que é passar a mensagem. Estamos, por exemplo, a criar elementos de comunicação para um dos nossos fundadores, é a RTP. Nós queremos usar as possibilidades que existe da parceria para fazer publicidade institucional, para as pessoas conhecerem a Fundação e o que é que nós fazemos. Por outro lado, reconhecer as empresas que apoiam o desporto. Temos uma gala anualmente, portanto prepara-te que vais provavelmente receber um convite para uma coisa destas, porque nós temos que ter os atletas que já estiveram no ativo, mas que ainda têm peso social, e os que estão no ativo e que podem ir. Para quê? Para interagir com as empresas e também criar ali sinergias. Nem mais, perceber, avalia que os atletas trazem no ambiente corporativo. Faz todo o sentido. Porque aquilo que nós defendemos, queremos ver os atletas em mais cargos dirigentes, queremos ver os atletas empreendedores a ter sucesso. Certo, às vezes precisamos só de um pequenino empurrão, porque depois os atletas fazem por si. Porque já está habituado. É dar aquele primeiro passo e saber para onde é que tu podes ir. E depois nem todos têm aquela capacidade de criar a empatia, sim, mas todos têm um lugar para fazer alguma coisa. Percebes? Era aquela coisa que tu dizias de estares orgulhosa de ver os outros também a conseguirem lá chegar e a fazerem qualquer coisa. Exato. Ou seja, foi só dar a oportunidade de perceber que podia-se fazer. Depois é como nas nossas carreiras, há ali momentos assim, nós damos o litro porque é a opção nossa, nós damos 110% porque é a nossa opção. Claro. E tudo o resto na vida acaba por ser Agora, assim. também não esperem que todos os atletas sejam excelentes profissionais. Claro que não. Todos os atletas sejam muito bons. Mas é como tudo na vida. Agora tem a oportunidade para se provar. Isso mesmo. Agora aqui, para terminar, eu gostava de fazer aqui um paralelismo. Há aqui tanta coisa que eu ainda queria ter falado, mas o tempo também já não vai dar muito tempo para isso. Mas olhando para o início e olhando para o início da tua carreira desportiva e para este início, não sentes que há aqui uma correlação, aqui uma ligação entre
as oportunidades que te foram dadas e as oportunidades que tu sim, tens claro. e as oportunidades que tu tens a oportunidade de dar. Tal e qual, é isso mesmo. E tens toda a razão. E ainda mais quando estou com os mais novos, às vezes revejo-me ali daquele lado, mas não é só isso, é isso mesmo, ter agora a oportunidade, passo o pleonasmo, de dar oportunidade. Sim. É isso mesmo. Por isso é que às vezes também me custa entender como é que algumas pessoas parece que mudam de personalidade quando mudam de cargo. Atingem cargo assim, andávamos enganados afinal. Pois, não acontece, infelizmente. Pronto, mas é a vida. É a vida. Nós somos todos diferentes, senão o mundo era amarelo. E eu acredito plenamente que se uma pessoa encontra a paixão e encontra que está a fazer uma atividade que gosta, mais ou menos vai tentando ultrapassar os desafios e vai à procura dos resultados. Agora, pronto, enfim, lá está, necessitamos criar as oportunidades. Sem dúvida alguma. Já falámos do futuro. Pronto. Já falámos do presente. Garanto. E falámos do passado. Ok. Susana, muito obrigado. É o verbo. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Teres vindo aqui ao Energy Bites. É um prazer muito grande rever-te, né? Que agora a gente já não se vê. Vamos nos vendo assim, mas vamos vendo. Olha, muito obrigado. Estou muito agradecido por teres vindo. Já há muito tempo que andava sorte, a chatear. olha. É verdade. Mas pronto, uma senhora muito ocupada, eu entendo perfeitamente, mas obrigado por teres despendido este bocadinho de tempo para mim. E espero ver-te em breve. Claro, muito vamos nos ver. Eu vou-te chatear, como sabes. Estamos aqui para isso. E aquilo que eu mais desejo é que isto tenha muito sucesso. Muito obrigado. Porque depois dá um certo gozo e orgulho de ver os nossos a brilhar. Muito obrigado, Susana. Bom, muito obrigado a todos também. Espero que tenham gostado deste programa. E espero que voltem para um próximo programa aqui no Energy Bites, onde se contam as histórias que contam. Obrigado.